Me machuquei na aula de balé, mesmo fazendo fortalecimento. E agora? Fica aqui que eu vou contar um pouquinho mais sobre como lidar com esse processo. E aí, meu povo bailarinístico, eu sou Tamires Reis, personal trainer de bailarinos, e sejam muito bem-vindos a esse vídeo que eu não queria estar fazendo, mas como uma responsabilidade de ser uma profissional de saúde, eu acho que vale muito a pena a gente conversar sobre, porque eu acabei me machucando, mesmo falando, treinando e fomentando essa questão da preparação física, dos treinamentos e tudo mais. Então, vou falar um pouquinho sobre o meu processo e também como uma forma também de te ajudar e acalmar o seu coração, porque eu sei que processos de lesões na dança são bem chatos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo informativo, né, com dicas de prevenção e fortalecimento, não se esquece de se inscrever aqui no canal, porque toda semana tem vídeo novo e eu vou estar sempre comentando essas coisas aqui no canal. Pois é, meu povo, ontem eu estava fazendo a minha aula, né, que eu faço aula de avançado, e na hora de terminar uma pirueta arabesque, eu terminei a minha pirueta arabesque, e na hora de simplesmente, sabe quando a gente faz aquele soutenizinho para fazer um pas de bourrée para começar o outro lado, na hora que eu estiquei, eu só senti um pum, e foi literalmente isso, assim, tipo, pum. A sensação que a gente tem quando a gente se lesiona, pelo menos esse tipo de lesão, é como se fosse um estalo. Ou seja, estirei o meu posterior da perna direita e foi uma dorzinha bem chata na hora. E aí eu simplesmente parei o exercício. Então assim, a primeira coisa que eu queria falar para vocês, por mais que a gente treine, a gente não está completamente imune às lesões. Por quê? Porque quando a gente fala sobre esporte, e quando eu falo sobre esporte, não é que a dança seja um esporte propriamente dito, mas é que quando a gente encara a dança na questão de lesões, na questão de preparação física, a gente precisa enxergar que ela é como se fosse um esporte, porque ela vai além dos seus limites, né? Você trabalha ali condições que não são normais para o corpo, né? Posicionamentos que não são tão orgânicos para o corpo. Então a gente precisa encarar a dança dessa forma, né? Até para ter saúde. Porém, a gente sabe que a dança é arte, a gente sabe que a dança ali, ela tem um aspecto artístico muito forte, principalmente quando a gente leva na questão do próprio palco. Então, que fique bem claro aqui de que a dança pode ser as duas coisas, vai da forma como você observa ela. Se for de uma maneira ali artística de palco, ela é arte, ela é soberana, ponto. Porém, quando a gente vai levar em consideração aspectos físicos, fortalecimento, conhecimento de anatomia e tudo mais, a gente precisa encarar ela como esporte. E aí, quando a gente se vê nesse momento, que você coloca o seu corpo ali além dos seus limites, a gente está propenso sim a se lesionar. Então, por mais que a pessoa treine, seja, sei lá, tipo crossfiteira, ela pode sim estar sujeita a lesões, que foi o meu caso. Mas o que eu também quero falar para vocês, né? O segundo ponto. O que me levou a essa lesão? Porque hoje, um dia depois, eu já entendi o que aconteceu e por que aconteceu. E eu acho que vale muito a pena eu compartilhar isso com vocês, porque isso serve também de alerta para que não aconteça com vocês também. Então é uma maneira de prevenir. Estamos aqui no mês de julho, né? Eu moro em São Paulo, região aqui sudeste, que é uma região que é um pouco mais fria, não chega a ser tão fria quanto o sul, mas a gente sabe que as temperaturas caem bastante. E no momento da minha aula, estava ali mais ou menos uns 13 graus, ou seja, estava completamente encapuzada para fazer as minhas aulas. E o que eu percebi? Assim que eu cheguei na escola, o ar-condicionado estava ligado no quente. E aí tava aquela temperatura confortável, aquele calorzinho, né, aquela coisa assim gostosa, né, que já começou a me dar um calor já logo nos primeiros exercícios. Então eu já achei que eu estava quente, mas na verdade eu não estava quente, porque uma coisa é a sensação de estar quente, outra coisa é a própria musculatura, as suas articulações estarem de fato quentes. Então eu não me aqueci da maneira que deveria, porque eu fiquei com aquela ilusão de que eu estava já aquecida. E isso me levou a um segundo comportamento também que não foi muito interessante, porque eu estava com uma calça de lã na hora, né, durante a aula, e aí quando eu comecei a sentir muito calor por conta do aquecedor e tudo mais, eu já tirei aquela calça de lã e fiquei só de meia calça e saia. Ou seja,
as minhas musculaturas não estavam aquecidas no sentido de proteção térmica também. Então esse foi um segundo fator que contribuiu para que a minha musculatura não tivesse aguentado na hora de fazer aquela pirueta arabesque. E o terceiro ponto, que muita gente não sabe, mas que é bem importante, principalmente para nós mulheres, é que, dependendo da fase do período menstrual que você tiver, a gente tem uma produção de uma substância chamada relaxina, que ela acaba sendo produzida de forma muito mais potente também até na gravidez, né? Porque é uma substância que ela meio que deixa suas musculaturas um pouco mais flexíveis. E aí isso gera uma falsa sensação de que nós estamos mais flexíveis. E aí o que leva essa sensação de estar mais flexível? É abusar nos exercícios de flexibilidade. Então quando você estiver ali no período menstrual que você fala, nossa, hoje a abertura está super funcionando, pode ser a ação ali da relaxina, né, que é essa substância que faz com que você tenha a sensação de que o seu músculo está mais, né, mais molinho. E aí, juntando esses três fatores, a falta de aquecimento adequado, a falta de proteção térmica, né, que foi eu retirar a minha calça de aquecimento, com esse abuso da minha flexibilidade, porque também tem um outro fator que, como vai ter feriado essa semana aqui em São Paulo, no ato da gravação desse vídeo, eu pensei, essa vai ser uma das poucas aulas da semana, então eu vou me dedicar bastante, então eu vou trabalhar minha flexibilidade bastante. E aí eu fiz muitos exercícios de flexibilidade a mais do que deveria, fez com que na hora que eu precisasse da contração muscular, porque uma coisa é você ter a flexibilidade, outra coisa é você precisar da contração muscular, que foi na hora de aterrissar no arabesque, eu estava ali com a minha musculatura posterior contraída, na hora que eu precisei estender ela para fechar no pas de bourrée, a minha musculatura, pau, na hora. Então fica aí a dica, gente. Aquecimento é muito importante. Manter-se aquecido também é muito importante. E estar atento a esse processo, né, dessa percepção de flexibilidade também é muito importante. Então, fica aí a dica para vocês, né, para vocês tomarem cuidado, principalmente nesses dias mais frios, e se você mora principalmente num lugar mais frio, mantenha o máximo possível de aquecimento na sua musculatura, porque pode dar ruim. E aí eu queria entrar num outro ponto aqui para vocês, que muita gente me questionou na hora, ué, mas você não treina? Ah, mas você fica falando sobre treinamento e você se machucou? Como assim? Parece até um pouco hipócrita, né, de falar assim, ah, mas você fala tanto sobre treinamento e você está se lesionando, então o seu treino não funciona. Vocês precisam entender que o corpo, quando ele passa por um período de treinamento, quando ele é uma pessoa que faz ali o seu treino de fortalecimento, a gente tem também duas coisas que contribuem, e a Sami está passando aqui, a Sami vai até confirmar para vocês o que é. Que é assim, quando você está com um processo de fortalecimento, o ato de treinar, ele é uma forma de estresse muscular, né? Porque você tá ali com as suas fibras musculares, você faz o estímulo de contração e você sinaliza para que ele precise ficar mais forte e crescer mais fibras, né? Então, é como se você estressasse o músculo, como se você inflamasse aquela musculatura para que o seu corpo envie sinalizações ali fisiológicas bem maluquetes lá, para que aconteça um processo inflamatório, que é positivo, para que você ganhe mais forças. Então, digamos que o meu corpo está acostumado com esse processo inflamatório. Ele está treinado para ser estressado. Então, esse tipo de lesão no meu corpo, a capacidade de recuperação dele vai ser muito mais fácil. Então, se o meu corpo já está acostumado a sofrer ali a pancada do treinamento, a sofrer esse estresse, sofrer essa inflamação, o meu processo inflamatório de lesão, ele é muito mais eficiente do que uma pessoa que não é treinada. Então, assim, se eu pegar uma gripe, eu recupero mais rápido. Se eu tiver uma outra lesão articular, né, já vou recuperar muito mais rápido do que uma pessoa que não treina. E essas lesões musculares, elas vão se recuperar muito mais rápido. Claro que a gente também tem que levar em consideração a questão do repouso
né, que é muito importante você respeitar o seu processo de recuperação. A questão do sono também, porque o sono ele auxilia ali nesse processo recuperativo. Então uma coisa é repouso entre suspender a atividade e o repouso sono, que ele estimula ali secreções de hormônios que vão te ajudar a recuperar. E tem também a questão alimentar, então o quanto que você está se nutrindo bem para que o seu corpo tenha as vitaminas necessárias para auxiliar nesse processo recuperativo, né? Então tudo isso vai somando, né, no potinho da recuperação. E aí quando você treina o seu corpo, o que acontece? Além desse processo recuperativo, o seu corpo ele está mais forte para poder prevenir que aconteça de novo. Então, por exemplo, se eu fosse uma pessoa que não treinasse, se eu fosse uma pessoa que eu não tivesse aquecido bem, que eu tivesse ali sem a minha proteção, se eu tivesse ali abusando da minha flexibilidade e não tivesse uma musculatura que já tenha um trabalho, possivelmente essa lesão, né, esse estiramento ficaria num grau muito mais elevado. E aí, além de estar num grau muito mais elevado, eu muito provavelmente teria que ficar mais tempo em repouso e eu teria que sofrer mais ainda, né, desse processo recuperativo, ficando mais tempo sem dançar. Então, o ato de treinar, ele não vai te impedir completamente de te lesionar, mas ele vai contribuir demais no processo recuperativo, porque ele vai prevenir as suas lesões e ele vai auxiliar no processo recuperativo, porque o seu corpo já está acostumado a esse estresse. Então, assim, o que eu quis trazer com esse vídeo para vocês? Se você está treinando e aí você fica com aquela frustração do tipo, caramba, mas eu estou treinando e ainda me machuquei, fica tranquilo, porque o seu processo recuperativo é muito, muito, muito mais rápido do que uma pessoa que não treina. E eu não estou falando treinar balé, estou falando fazer musculação, fazer fortalecimento, ir para academia, sabe? Puxar ferro. Isso sim vai te ajudar muito. E é por isso que eu bato tanto na tecla de que os bailarinos precisam fazer fortalecimento, porque a incidência de lesões em bailarinos ele é muito grande, muito grande. Tem diversos estudos que muitas pessoas já falaram sobre a incidência de lesões na dança. Então, ao invés de você ficar dependendo da fisioterapia para ficar só tratando, por que você já não previne? Por que você já não fortalece? Para que quando aconteça, porque infelizmente uma hora vai acontecer, você sofra menos. Não, ele tem toda a razão. E aí a última coisa que eu queria colocar para vocês, que também é de extrema importância e que muita gente ainda tem muita confusão, é o que fazer assim que você se machuca. Primeira coisa que você precisa entender na sua cabeça é que qualquer sinal de dor aguda, pare imediatamente o que você está fazendo. Então você foi aterrissar, você sentiu o seu tornozelo bambar, para. Você estava terminando de fazer um exercício e você sentiu uma fisgada, para. Qualquer sensação de fisgada, de baque ou coisa assim, pare o que você está fazendo. Por quê? Porque pode ser que tenha acontecido uma lesão, mas se você continuar aquele exercício, se você continuar o que você está fazendo, o que era uma lesão desse tamanho pode virar uma série de coisas, porque aquela região, aquela estrutura, ela já sofreu um choque. Se você continua mexendo ali, aquilo vai ficando maior. Então, para imediatamente. Segunda coisa, não alonga a região, pelo amor de Deus. Para tudo aí! Aconteceu isso comigo ontem. De eu parar o momento e aí muita gente virar e falar assim, você quer uma bolinha para soltar? Você quer dar uma alongadinha? Não se alonga a região lesionada, não se alonga. Ainda mais se for estiramento. Porque se o músculo já está estirado, se ele já está ali, ó, sensível, para que você vai alongar? Para que você vai piorar o que já está ruim? Então não mexa naquela região. Terceiro ponto, sentiu que é uma dor aguda, inchou, gelo. Gelo imediatamente, se você sentiu que inchou. Se você percebeu ali que não houve inchaço, não tem por que você colocar gelo. É só ficar paradinho mesmo e entender o que está acontecendo. E a última coisa que eu queria falar para vocês é que perceba o nível de dor que você tá. Então, por exemplo, ontem eu fiquei pelo menos umas 2 horas direto com uma dor aguda. Então já me deixou num estado de alerta para que eu
possa ir para um hospital ou não. Hoje, já no dia seguinte, a dor que estava alta, ela já reduziu em 50%. Então é sinal de que o meu corpo já está começando a fazer o processo anti-inflamatório. Se no terceiro dia eu sentir ainda pouquíssima dor ou nenhuma dor, é continuar fazendo esse repouso, né, até esperar a dor acabar completamente. Agora, se você ainda tiver 2 ou 3 dias da mesma dor, sem ter diminuído nada, vá ao médico. Porque se essa dor persistir ali por mais de 2 ou 3 dias, pode ser que tenha sido uma lesão um pouquinho mais grave, e aí você precisa sim de uma intervenção médica para que tenha uma melhor recuperação. Então assim, o que vai definir se você vai precisar ir no médico ou não, é repouso, gente. Repousa, não inventa de fazer aula no dia seguinte, não inventa de alongar, não inventa de fazer nada. Respeita o processo do seu corpo, fica quietinho na sua e espera ver como que o seu corpo vai reagir. Se a dor persistir, aí sim você vai no médico, aí você faz exame de imagem, faz ali, sei lá, ressonância, faz o que precisar. Se não for uma coisa tão gritante, apenas respeite o repouso. Respeita esse repouso. Eu sei que bailarino tem um ciricutico que ele não consegue ficar parado. Mas se você continuar insistindo, vai acontecer o que eu falei antes. O que era desse tamanho vai virar uma coisa muito maior. Então, por favor, respeita esse processo recuperativo, porque o seu corpo é inteligente o suficiente para poder ajudar ali no processo recuperativo. Beleza? Então, esse vídeo foi um vídeo até que improvisado, né? Porque eu não queria falar sobre isso, mas eu acho que valeu muito a pena falar. E se vocês tiverem qualquer outra dúvida, deixa aqui nos comentários que eu posso continuar a falar sobre isso, né? Também atualizar vocês de como que ficou, né? Porque eu estou aqui no dia seguinte, mas vamos ver como que vai ficar daqui a uma semana, né? Mas eu acho que vai dar tudo certo, sim. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aí, encaminha para aquela sua amiga que tá com dor, né? Porque a gente sempre tem um amigo que tá machucado e aí fica tipo, depois eu vejo, quando vai ver a pessoa já tá toda cagada, né? Se inscreve aí, porque tô sempre falando e sempre trazendo esse assunto, trazendo dicas e tudo mais, né? E eu vejo vocês então no próximo vídeo, que é semana que vem. Espero que já muito melhor, beleza? Um beijo e até lá!